Olá, querido. Neste estudo, veremos que as decisões são um assunto de vida ou morte. Por mais que nos pareçam insignificantes as decisões que tomamos cada dia, elas afetam a nossa vida nesta terra e têm consequências eternas. A obediência aos eternos princípios da lei de Deus não é um assunto que pode se levar na brincadeira. Mais cedo ou mais tarde, as consequências de menosprezar os conselhos divinos são catastróficas. Salomão disse a respeito dos mandamentos de Deus, em Provérbios 6, 21, o seguinte, vou ler. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Você sabe que o coração é o lugar onde se geram as emoções e as decisões. Na verdade, é a cabeça, mas os escritores usam o coração numa linguagem poética. Agora, o conselho do sábio é que os princípios da lei deveriam estar no coração. Quer dizer, não é algo exterior. Tem que estar dentro, no coração. Não se trata de apenas aparentar que se cumpre tudo. É um assunto de convicção interior, de amor por Cristo. A obediência exterior funciona quando os outros veem, mas a obediência interior funciona em todo o tempo, porque brota do amor por Jesus. Não importa se os outros veem ou não veem, o que importa é que Deus está vendo. A verdadeira obediência não é o fruto da pressão exterior, mas sim da vida interior, onde Cristo ocupa o primeiro lugar. Mas o conselho de Salomão é também que os princípios devem estar atados no pescoço. O que significa isso? Bom, nos tempos de Salomão, as pessoas levavam o que tinham de mais precioso no seu pescoço. Mostravam isso para o mundo. A mensagem é que os princípios sagrados encerrados na lei de Deus são tão preciosos que deveríamos nos orgulharmos de observá-los e não envergonhar-nos quando alguém diz que somos ultrapassados pelo fato de estarmos dispostos a obedecer a Deus. Observar os mandamentos divinos leva a pessoa sábia a caminhar por caminhos de paz e de prosperidade. E é por isso que não precisamos ter vergonha de ser obedientes aos princípios da lei de Deus. Provérbios capítulo 6, versículos 22 e 23 diz: Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção o caminho da vida. Quer dizer, quem anda nos mandamentos de Deus, pois em todo momento estará iluminado pela luz que vem desses mandamentos. E agora entramos justamente na segunda parte. O mandamento é a lâmpada e o ensino é a luz. O que significa isso? Esta é a segunda parte. Constantemente recebo cartas de pessoas que dizem: pastor, não sei o que fazer com o meu casamento. Desejo salvá-lo, mas parece que nada funciona. Outros dizem: pastor, não sei o que fazer com o meu filho, ou não sei o que fazer com a minha vida financeira. O denominador comum parece ser a expressão não sei o que fazer. Agora eu te pergunto, quando uma pessoa não sabe o que fazer? Quando se encontra nas sombras, na escuridão, não vê nada, quer sair, mas não encontra saída. E agora vem Salomão e diz que os mandamentos são como uma lâmpada e são luz. Davi também disse: lâmpada é aos meus pés a tua palavra e luz para os meus mandamentos. É interessante que tanto Davi quanto Salomão, seu filho, usam diferentes expressões para se referirem à lei de Deus. Essas expressões são ensino, palavra, estatuto, conselho, mandamento, caminho, preceito, juízo. E tudo isso poderia concentrar-se num só nome: Jesus. Jesus é a palavra.
Jesus é o caminho. Guardar os mandamentos no coração significa ter Cristo no coração. E é justamente isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, 20. Vou ler. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe, quando Jesus chega a ser o centro da vida do cristão, os mandamentos de Deus são luz, são o caminho, o guia que nos ajudam a sair das dificuldades que o dia a dia nos apresenta. E qual é o resultado? Vida. Os mandamentos são luz e vida, vida plena, exuberante, vida que vale a pena ser vivida, vida com sentido. As tribulações podem trazer momentos dolorosos. Vivemos num mundo de pecado, mas quando se tem a Cristo e os seus mandamentos guardados no coração, nada pode nos atemorizar ou amedrontar. Jesus vive em você suas obras de vitória. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Na terceira parte, explicaremos melhor o que Salomão quis dizer ao afirmar que os mandamentos de Deus são a luz e a vida. Jesus também afirmou que Ele é a luz e a vida. Para Salomão, andar nos mandamentos de Deus é andar na luz e desfrutar da vida. Já para Jesus, andar na luz e desfrutar da vida significa andar com Ele. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz. O que significa isso? Existe alguma contradição entre o que Salomão diz e o que Jesus fala? Não. Pelo contrário, andar com Jesus é andar em seus mandamentos. Porque ambos não se podem separar. A lei de Deus é o reflexo do seu caráter. Você não pode separar uma pessoa do seu caráter. Portanto, andar nos mandamentos é andar com Cristo. E viver com Cristo. E caminhar com Ele. E qual é o resultado? Salomão disse que se você guardar os mandamentos de Deus no seu coração, vou ler o versículo 24 do capítulo 6. Olha o que diz. Para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Mas aqui surge uma nova pergunta. Quem é que te livrará da mulher ou do homem vil? Os mandamentos ou Jesus? Lembre-se que ambos são um só. Não existe Jesus sem os seus mandamentos, porque a lei é o reflexo do seu caráter. É uma incoerência tentar separar Jesus de seus mandamentos. Como pode alguém dizer, sou salvo por Jesus e não preciso dos seus mandamentos? Mas a tendência é separar Jesus da sua lei. E essa tendência não é apenas de aqueles que não acreditam na lei. Tem muita gente que acredita na vigência dos mandamentos e separa Jesus de sua lei. Como? Ao dar mais ênfase aos mandamentos que a Jesus. A ênfase da nossa mensagem, querido, tem que ser Cristo. A obediência da sua lei é um resultado natural da vida daquele que se entregou a Jesus. Mas vamos seguir analisando o conselho de Salomão. Diz, para te livrarem da mulher vil e das lisonjas estranhas. Observa como Salomão relaciona o pecado com a palavra em forma de lisonja. Todo pecado começa com os pensamentos, depois se transforma em palavras e finalmente em ações. É uma pena que os seres humanos nos preocupamos somente com as ações e nos esquecemos de dar importância aos pensamentos e às palavras. Se aprendêssemos a controlar os pensamentos e as palavras, seria muito mais fácil controlar as ações. Muito bem, vamos para a quarta parte deste estudo. Aqui falaremos de outro pecado que é a desonestidade.
É interessante a estrutura do capítulo 6 de Provérbios. Começa falando do valor dos mandamentos. Eles trazem vida e luz. Portanto, é preciso guardá-los no coração e levá-los no pescoço, referindo-se ao valor exterior e interior da observância da lei. Depois, o sábio introduz o tema do adultério, enfatizando que os mandamentos são uma espécie de escudo protetor contra a mulher ou contra o homem estranho. O tema do adultério vai até o fim do capítulo, que termina no versículo 35, mas nos versos 30 e 31, o sábio introduz um tema curto e diferente. Vou ler. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Eu te pergunto, por que Salomão coloca estes versos que falam do roubo em meio do tema o adultério? Tem 2 pensamentos. O primeiro é que para Deus não há diferença entre pecado e pecado. Pecado é pecado. Não vale a pena racionalizar, nem justificar, nem explicar. Não vale a pena comparar este pecado com outro pecado e dizer que este é mais leve do que outro. E também não vale a pena dizer que se fez isto por fome, por necessidade, por qualquer outra causa ou circunstância. Pecado é pecado. E o único que se pode fazer com o pecado é se arrepender, pedir perdão e abandoná-lo. O segundo pensamento é que o adultério é também um ato de desonestidade. No furto se sustraem coisas, no adultério se sustraem vidas. Talvez por isso, desde o ponto de vista humano, o adultério nos pareça um pecado mais horrível, mais escandaloso. Mas seja um ou outro, o conselho de Salomão está registrado nos versos 27 e 28. Vou ler. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Querido, o pecado mais tarde ou mais cedo traz consequências tristes e dolorosas. Esse é o conselho de Salomão. Bom, chegamos ao fim deste estudo falando da final e terrível consequência do pecado, que é a morte. A verdade é que na hora do pecado o ser humano parece que perde a capacidade de raciocinar. É como se estivesse fora de si. Talvez por isso, na parábola do filho pródigo, o relato diz que de repente o filho, caindo em si, voltando em si, disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão. Ora, se o rapaz caiu em si ou voltou em si, foi porque estava fora de si. E quem está fora de si não sabe o que faz. Ou seja, o pecado faz, de certa maneira, perder a razão. Por isso, Provérbios, capítulo 7, versos 22 e 23 diz: e ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Sabe que o pecado tem um preço alto. Esse preço é a morte. Só que a morte não é um fato imediato. É como o boi quando se dirige ao matadouro. Que figura impressionante. Eu sempre digo, bem seria se o pecador morresse na hora do pecado. Porque, de certa maneira, não sofreria mais, porque os mortos nada sabem. O pior é que a morte é lenta e paulatina. É um ir morrendo como o boi indo ao matadouro. Morrem seus planos, morrem seus sonhos, seu futuro, morre a família, seus filhos, sua vida financeira, profissional, e finalmente morrem seus valores e seus princípios. Chega um momento em que o pecador já não quer mais viver.
Sua vida é uma tormenta permanente, sofre dia e noite, sofre a angústia da alma, o grito desesperado do coração. Por isso Salomão disse, desse quadro, o seguinte, aqui nos versículos 25 ao 27, não se desvie para os caminhos dela, o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Sabe, no original hebraico a palavra câmaras da morte se refere a mansões, mansões da morte. Não se refere somente ao cemitério, sempre cheio de mármore, imponente, mas também ao atrativo que o pecado apresenta. O pecado seduz, te engana. Quem não deseja viver numa mansão? Pois a morte te oferece uma mansão, mas é mansão de morte. Não existe vida nem alegria, tudo é vazio. Que tragédia! Mas a maior tragédia é que por sua culpa muitos cairão feridos, até mesmo os mais fortes morreram por causa dela, diz os mais fortes. Paulo diz que aquele que pensa estar firme deve cuidar-se. Ninguém é forte diante do pecado. E o fato de que você saiu vitorioso hoje não é garantia de que sairá amanhã. Cada dia é um dia para renovar a entrega ao Senhor. A serva do Senhor diz, consagra-te a Deus a cada manhã. A oração de ontem te ajudou ontem, mas já não vale para hoje. Cada dia é preciso entregar-se a Jesus. Que Deus te abençoe.